Fronteira FM, 19h33 minutos. 33 minutos, né? Falei que o meu convidado ia chegar e chegou mesmo, viu? Chegou um pouco atrasado, mas tá por aqui. Quando eu falo as coisas, cumpre, né? Isso que é importante. Estamos aqui com o meu grande amigo e presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, Ney Patrício, grande Ney Patrício, só trabalhando, né? Levando as novidades para o bairro, fazendo o que aconteça na nossa cidade. E veio hoje falar um pouquinho para nós sobre a pandemia e sobre os decretos do prefeito. Inclusive, Ney Patrício estava numa reunião, saiu de uma reunião super importante. Agora eu falo com ele. Boa noite, Ney Patrício. Boa noite, Dicionário. Boa noite à Fronteira FM. Um abraço aí pro retaguarda e diretor-geral Elias, a rádio que eu sempre sou convidado aqui, sempre estou prestigiando a convite dele, de algum comunicador aqui da rádio, e sempre bem recebido por ele. Obrigado aí pela oportunidade. Quero só pedir permissão para eu tirar a máscara aqui para facilitar, porque aqui os protocolos sanitários estão bem atendidos, nós estamos no distanciamento adequado, então me permite eu ter esse privilégio de falar sem a máscara, que facilita inclusive a fala da gente. Ok, Dirceu, estamos à disposição aí para um debate ou os seus questionamentos diante do nosso público ouvinte. Obrigado. Também estamos na rede social com a Fronteira FM Foz. Estamos na rede social, já estamos com algumas pessoas já que estavam esperando esse momento aí. Também estava no horário também de entretenimento com musical. Mas é bom quando tem bastante gente. Daí, Patrício, fica à vontade aí para falar sobre a pandemia, o que está acontecendo sobre a pandemia. Você trouxe algumas coisas aí específicas para falar, fica à vontade do microfone. Eu acho que a gente podia fazer aqui um retrospecto durante a eleição. Vamos falar basicamente Covid e as consequências disso até agora. Isso. Tínhamos um processo de autocontágio lá no ano passado, que houve um lockdown inicial, depois foi flexibilizando tanto o comércio quanto as demais atividades, de forma que as pessoas foram... Houve muito protesto, indignação inicialmente, mas depois foram entendendo a necessidade, o povo levou um choque e tivemos aí, começou gradativamente tomar as providências do Executivo Municipal. E aí naquele período de pré-campanha, durante a campanha, estava bem controlado, né, Dirceu, a contaminação, embora crescente, momentos de crescimento, momentos de quedas da contaminação, mas a estrutura hospitalar da cidade de Foz estava compatível e tranquilo. Logo, uns 15 dias depois da eleição é que começou a agravar um pouquinho mais, daí retraiu um pouco e daí retomou. Aquela retomada, e a gente falava isso lá durante a campanha, e logo depois também iniciamos nosso trabalho bem intenso, ainda em novembro e dezembro, logo depois das eleições, em relação à retomada econômica da cidade, pensando, agora vamos retomar, os índices estão reduzindo, vamos trabalhar nesse sentido, e é de grande responsabilidade, tanto nós como vereador, e aí eu digo para você, todos os vereadores da Câmara trabalhando em prol disso, a gente levantou a bandeira da retomada econômica, mas aí todos os demais vereadores e também o Executivo foi tomando o corpo com essa tática. Aí nós tivemos agora, iniciamos o ano com bastante intensidade, você se lembra, eu acho que vocês poucos sabem, mas a Câmara estava fechada por um período, e eu fiz uma proposta aos vereadores, a todos, e todos concordaram que nós tínhamos que abrir a Câmara para atendimento ao cidadão, ao povo e tal, e assim nós começamos o ano, abrindo a Câmara para o povo. E aí, normalmente, lógico que seguindo os protocolos sanitários, mas não limitando as pessoas que lá adentravam. E aí iniciamos o processo, em seguida começou a notícia, novo fechamento e tal, agora pouco recentemente. Nesse período, um trabalho intenso de todos os vereadores, cada um com suas bandeiras, nos seus projetos e tal, trabalhando. Iniciamos as sessões ordinárias e depois algumas extraordinárias também com muita intensidade, mas na sequência tivemos que dar um break aí, não as atividades da Câmara, nem dos vereadores, porém reduzir um pouco o atendimento à Câmara, que foi a partir da semana passada. Hoje publicamos um novo ato da presidência
prorrogando o ato de suspensão de atendimento presencial, que eu não gostaria, eu acho que não é legal, tanto que eu reabri a Câmara estava fechada e nós reabrimos, para o povo ter o acesso ao seu vereador, as reivindicações poderem ser apresentadas lá diretamente, e de forma que o vereador também pudesse trabalhar o seu gabinete com as suas equipes. Agora, estamos limitados, mesmo assim a gente tem um intenso trabalho sem titubear nas questões que as comunidades pedem, né? Representando cada uma das suas comunidades, cada um dos seus segmentos econômicos, cada um dos seus segmentos dos diversos meios, mas trabalhando fortemente. E aí agora, trabalhando nessa questão da discussão da reabertura do comércio, tivemos uma intensa reunião semana passada com algumas reivindicações do comércio, estava todo mundo fechado, e sensibilizamos ao prefeito e ao comitê de crise do Covid, que é o que baliza as decisões do prefeito, né? Certamente a decisão última é dele, mas tem lá, ele faz isso com base em alguns dados estatísticos, com opiniões médicas e sanitárias, para poder tomar a decisão do aperta mais aqui, fecha ali, onde é que está o contágio, tá? Essa grande discussão que é aí do tratamento preventivo ou precoce, eu quero falar disso um pouquinho para frente. Então, conseguimos, com muito esforço aí, com compromisso dos comerciantes que já não vinha tendo assim essa liberdade de debate, mas foi aberta as portas da Câmara para isso. Chamamos alguns representantes do comércio, inclusive alguns daqueles que fizeram manifestação pedindo a reabertura, porque eu também entendo igual a eles, de que não é o comércio que está contaminando. Agora, não é o comércio. Aliás, os comerciantes têm trabalhado muito bem, têm feito caprichosamente o cuidado com os protocolos sanitários. A gente vê, né? A gente vai... Está vendo que tem os pequenos, né? Os pequenos, está ali o álcool gel na porta, está todo o pessoal lá com máscara, isso é muito bom. Medição de temperatura, que não tem muito efeito, mas ajuda, né? Eventualmente pode detectar algum problema. E aí, penalizar o empresário, em especial o pequeno, que tem suas contas para pagar, tem os funcionários para não demitir, seria muito penoso, né? Em detrimento de quem? O povo que não está se cuidando. Quem não está se cuidando? O povo. E as autoridades sanitárias são muito enfáticos em dizer que o problema está na circulação de pessoas. Então não é o comércio. Só que o comércio, logicamente, vai fazer circular as pessoas se estiver trabalhando normalmente. Portanto, foi feita uma proposta de redução de abertura em 30% da capacidade de cada um dos comerciantes, no geral. E aí o prefeito, junto com o comitê, se sensibilizou e foi acatado. Saiu o decreto, então, recentemente, né? Na sexta-feira. Aliás, no sábado saiu. E flexibilizou todo o comércio com 30% da capacidade, o que volta a dar um respiro para o pequeno e médio empresário. O grande, geralmente, ele consegue aguentar um pouco mais, mas os grandes, em geral, são da área de alimentos, são produtos essenciais, que não tinha tanto problema com isso. Então, voltou o comércio e também os serviços em 30%. Isso que é importante, é uma conquista, então, dos comerciantes. Agora, teremos que manter os cuidados, porque o nível de contaminação e de contágio continua muito alto. E as condições hospitalares nossas, de leitos de hospital, estão muito limitadas, né? Você tem um exemplo de sexta e sábado, se não me engano, Cascavel tinha 120 pessoas na fila de UTI, mais 200 ou 300 na fila de internamento clínico normal. Cidade de Cascavel, porque houve um afrouxamento maior lá. Tá. Outras cidades que resolveram abrir tudo, a exemplo de Cianorte, na semana passada, tiveram que dar um lockdown de 15 dias, porque não aguentou. Quando abriu tudo, o comércio achou que isso não ia ter interferência e tal, e o número de contaminação foi tão alto que o prefeito teve que voltar atrás e decretar um fechamento total aí por 15 dias. Alguns exemplos que nós estamos citando. Por isso que às vezes as pessoas ficam muito chateadas e não entendem por que algumas atividades não pode funcionar. Algumas justificam, outras não, umas mais, outras menos, né? Temos aí agora uma demanda com as escolas particulares e quer a reabertura em parte, que de certa forma eu acho que é prudente e justo, porque causa, né, as crianças em casa causa outros problemas
com as famílias, os pais que às vezes também não tem como deixar as crianças com alguém, acabam ficando em casa, em especial do maternal e infantil. Uma outra discussão que nós estamos retomando, uma reunião com o prefeito amanhã, para a gente intensificar essa tratativa, ele e o comitê, para entender se nós podemos intensificar o protocolo, melhorar, para poder permitir que essa atividade econômica, que também é importante diante de todo o quadro, a voltar a funcionar aos poucos, né? Mesmo que seja parcialmente. Então, veja, essa reabertura do comércio, depois desse decreto do governador, acabou dando uma grande demanda de discussão, que os vereadores, praticamente todos, não posso dizer que são todos, empenhados, cada um discutindo o seu segmento econômico, discutindo e trabalhando em cima das possibilidades de flexibilização de algumas atividades, como eu tenho dito aqui. E aí, essa reunião do transporte escolar deve acontecer amanhã, falei agora há pouco com o prefeito, e a gente está alinhando o horário, que eu vou confirmar, com alguns representantes, que em função de pandemia não dá para ter muita gente, mas pelo menos alguns representantes, nós faremos a convocação amanhã. Tudo isso prejudica aquela intenção nossa e também do Executivo de fazer uma preparação de retomada econômica. Eu inicialmente propus lá o refis, agora para abril ou maio, o prefeito está achando melhor para maio, né, porque tem agora o IPTU, tem outras contas das pessoas, praticamente pode inviabilizar o pagamento das pessoas. Então nós estamos trabalhando nesse sentido, mas prejudicou essas iniciativas em função do aumento da contaminação, o inchaço de ocupação de leitos no hospital. Nós tivemos, há 2 semanas atrás, aquela vinda em massa de doentes do Paraguai, e aí o prefeito tomou providência, e foi rápido nesse sentido, de fazer a fiscalização no entorno dos hospitais, postos de saúde, UPAs, com doentes advindos do exterior. Não que não vá atender, atende, mas tem que ter o teste precoce, o teste preventivo, de que está contaminado ou não pelo Covid, para não superlotar ainda mais os nossos hospitais. De qualquer forma, foram atendidos muitos desses lá, né? Aqui nós temos uma pergunta da Elizabeth Azara, né? A mãe dela mora lá no Porto Belo. Você sabe que a dificuldade chegou também nas pequenas vilas? Sim, com certeza. Pequenas vilas. Atingiu todo mundo. Essa pandemia atingiu o mundo, das 3 esferas de governo, nos 3, 4 ou mais, que qualquer nível social, ela chegou. Então não tem mais escolha, é só o pobre, é só o rico, é só o mediano, não tenha. É o mal instruído, o bem instruído, não adianta. Nós estamos vendo aí e testemunhando o número de mortes de Foz aumentou bastante. Muito. E aí você tem visto notícias de grandes personalidades da cidade falecendo, mesmo tendo todos os tipos de recurso financeiro. Não adiantou nada. Inclusive nós temos amigos também. Amigos da gente, logicamente. Também personalidades importantes da cidade. Está internado com grande poder econômico, desceu. E não adiantou nada esse poder econômico. Exato. Né? A doença levou. Então a preocupação dela é a seguinte, né? Que o Poder Executivo vai fazer para essas pessoas pequenas? Mas eu acho que o Poder Executivo está estudando uma forma junto ao Legislativo aí para ajudar essas pessoas, né? Houve aí mais por parte do governo federal, aquele socorro emergencial que está reabrindo agora com novos valores e tal. Está bem adiantado isso. Eu creio que essas pessoas que têm essa dificuldade e que vai precisar de um socorro, vai ter o socorro do governo federal. Não vou dizer que é todos, porque é um critério do governo social, do governo federal. A gente não sabe ainda quais são as regras que serão implementadas. Mais ou menos nós sabemos, mas não dá para afirmar aqui exatamente quais serão implantadas. Mas sim, eu creio no socorro. O município ele não tem perna para fazer isso, não tem condição financeira, não é orçamentária, para fazer qualquer tipo de socorro nesse momento. Pode ser que possa advir alguma outra iniciativa que tenha possibilidade dessa situação. O máximo que o município vai poder fazer é essa flexibilização das atividades comerciais, dos pequenos e médios empreendedores, para a sua retomada de vida. Isso nós acreditamos que ainda essa doença vai perdurar um pouco.
o grande momento mais difícil, eu creio, nós já passamos lá no passado, mas ela deu uma retomada agora de um alerta, na verdade, que deu esse inchaço de um aumento substancial de contaminados. Mas se as famílias, as pessoas tiverem controle, e aí eu digo, quem são os responsáveis? É o comerciante que está fazendo contaminar? É o shopping? São as pessoas, né? As pessoas não estão tendo consciência da necessidade de se cuidar e cuidar das pessoas que estão em volta. E aí as autoridades sanitárias dizem o que não são as atividades econômicas que estão contaminando, que estão causando aumento de Covid. Na verdade, a circulação de pessoas. E no circular as pessoas não estão se cuidando, porque achou que já tinha acabado, acabaram afrouxando ou não aguenta mais. Ninguém aguenta. Você também, Dirceu, eu também. Dentro de casa já não aguento mais ficar cuidando de tanta coisa. Você vai para dentro de casa, você se larga de costa, né? Vamos dizer assim, modo de dizer. Tem umas piadinhas aí na rede social que falam, até a mulher conseguiu segurar o homem em casa. Né? Então a gente, em casa não consigo usar máscara, né? Mas nós devemos usar máscara até dentro de casa. E esse vírus está pelo ar. E máscara tem que estar bem arrumada, bem fechadinha. Igual nós estamos aqui nesse ambiente, bem distanciado, segundo as regras, mais de 2 metros. Não tem esse risco. Gel, né? Não tem esse risco. Mas a saída daqui já coloca a máscara para proteger a mim e quem está aqui próximo da gente aqui. Ó. Você está aqui a uns 3 metros de mim, né, Dirceu? Está conosco aqui também o Nelson Meira. Nelson Meira, um abraço para você, Terezinha. Ô, Nelson. Nelson também passou umas pendengas esse dia, o Nelson Meira, né? Mas graças a Deus. Já tá bom, viu? Já tá bom de novo. Que bom. Minha esposa Dalva Guilherme Portilho. Dalva, boa noite para você também. Elizabeth Azara, Rosane Mager, Demilson, a Rádio Fronteira FM Foz, está parabenizando aqui a programação por trazer pessoas igual a você para falar para a população de Foz o que está acontecendo realmente. Você sabe que hoje, se você liga qualquer meio de imprensa, você sabe que é Covid. Você sabe que é Covid. Muitas vezes a gente não busca os assuntos. Não tem como fugir, né, desse assunto, né? Então a gente tem que buscar lá orientação técnica e básica. E vocês estão na frente ali no executivo, tanto no legislativo, para trazer certo para nós aqui de fora o que está acontecendo para nosso município. Sei que o tempo é curto hoje, porque vamos ter uma prévia em outro programa, tenho certeza que você vai voltar. Eu queria falar de mais um assunto. Fica à vontade, o microfone é teu. Que é importante, que agora há pouco, o prefeito mandou para a gente, e nós fomos lá receber oficialmente, um projeto de lei que autoriza o executivo a aderir ao consórcio nacional de compra de vacina. Então é um projeto que vai autorizar o município a participar do consórcio federal, um consórcio que vai unir, é um consórcio de vários municípios do país, estado também, para viabilizar a compra de vacinas, né? Conversamos bastante, eu estava hoje lá, o Maninho, que é da Comissão de Saúde, mais o Adnan, que é o proponente da acompanhamento da compra de vacinas, e nós recebemos lá o projeto de lei para começar a discutir em regime extraordinário a importância desse projeto, porque vai possibilitar, isso é um plano B, seria um plano B, na medida em que o governo federal consiga comprar as vacinas e mandar para o Brasil inteiro, contemplando Foz do Iguaçu, nós podemos abrir mão da compra direta pelo município, mas caso não funcione, ou não seja o suficiente, a pretensão do executivo é que deixar, e isso nós vamos aprovar, vou convencer os demais pares a gente aprovar esse projeto de lei de autorizativo, porque eu entendo, ainda vou conversar com cada um, eles vão também ter que entender os demais vereadores, porque foi recente, agora apenas 3 vereadores estão sabendo disso agora há pouco. Estão entendendo que é prudente o prefeito tomar a providência de se juntar com os demais municípios do Brasil. São 24 municípios de capitais que já aderiram. E vários outros grandes municípios do Brasil também aderiram. E Foz também, com esse projeto aqui, a Câmara autoriza o município a participar. Com isso, vai possibilitar
o consórcio ter mais força de poder de compra, inclusive com custo mais barato, e o município vai poder comprar. De onde é esse recurso? Recurso próprio do município. Se tiver outros recursos de outra esfera, a exemplo de outros órgãos, ou até empresas, de empresa eu quero falar disso na sequência, sim, vai ser possível. Mas o papel, a prevenção, a preocupação que a prefeitura está tendo em relação à vacina é prudente. Então, a Câmara não vai poder deixar de apoiar um projeto dele, porque vai antecipar um pouco a vacina. A vacina está naquele estágio de vacinar inicialmente os profissionais de saúde, depois os serviços correlatos, agora por idade, aquelas faixas etárias, mas falta muito para atingir a cidade. Então tem muita gente ansiosa, como eu e você, que a nossa faixa etária, nós somos jovens ainda, né, Dirceu? Tá chegando aí já, amanhã. E amanhã eu fico um pouquinho mais velho ainda. Então tá de aniversário chegando, amanhã, né? Opa. Amanhã, né? Amanhã faz. Então, mas a vacina para nós ainda não está na vez. E alguns não entendem. Por que não chegou? Porque não tem vacina o suficiente ainda. Está vacinando por etapas, são fases, né? Sim. E são 2 vacinas, na verdade. E outra coisa, essas vacinas começaram o quê? Faz o quê? 3 meses começaram a ser fabricadas? Nem isso, né? A fábrica, sim, por aí. Então, nós estamos aí com essa demanda. E discutindo com o prefeito a pretensão de quantas mil vacinas seria para atender em torno de 50 mil pessoas nessa primeira etapa. Caso o governo federal não disponibilize, a prefeitura vai ter que fazer a compra via consórcio. Daí tem um consórcio nacional de compra que vai certamente baratear o custo e vai vai poder atender mais rápido, sim, porque a aquisição é em grande escala. Nem que distribua aos poucos, mas tem essa garantia. Hoje o município de Foz tem 298 mil habitantes, mais ou menos, por aí? Por aí. 298. Mais a população flutuante, passa um pouquinho de 300. 350 mil. Não chega a 350, 330, por aí. 330. Vamos colocar aí 300 mil habitantes. 300 mil habitantes são 300 mil vacinas. O Rui Golim aqui está te mandando um abraço. Opa, um abraço aí, Rui Golim, grande abraço, Ney Patrício, prazer em revê-lo. Opa, o Rui está por aí. O Rui está por aqui também. O programa, você sabe, né? Uma audiência muito boa, quero agradecer essa audiência. E temos 5 minutos aí para você falar aí, e eu vou ficar um pouco quieto aqui para você falar bastante. Eu estava falando da vacina, então... Sim, a Maria Eloy também está aqui, está desejando uma boa noite. Dona Maria Eloy, muito obrigado, um abraço aí pelo prestigiamento aí na sua audiência. Eu quero só complementar um pouquinho para a gente encerrar aqui em relação ainda à vacina, que nós fomos consultar, alguns vereadores já me notificaram, outros diretamente comigo, o próprio empresário, com a intenção de comprar a vacina, ou de comprar o tratamento precoce. O tratamento precoce ou aquele preventivo não tem nada aprovado cientificamente. Por isso que os Ministérios da Saúde e também as autoridades sanitárias não adotam ainda, porque não tem ainda nada comprovado que isso seja eficaz ou que seja o caminho. Pode ser que para uns dê certo, para outros não tem nada cientificamente provado disso. Embora muitos médicos, nós respeitamos, defendam isso. Eu até acho que aquele precoce, que é quando você contaminou e vai tomar um coquetel lá, já usar a medicação que os médicos receitam, acho que até é prudente, né? Uma questão preventiva. E não tem nada contra, o município, nem as autoridades sanitárias proíbem o médico, até porque é da autonomia profissional dele, não proíbe o médico dele receitar esse ou aquele remédio para essa ou aquela situação, porque ele vai avaliar ele pessoalmente, né, o paciente, e vai dar a medicação que ele entender dentro da medicina o melhor caminho. E se tiver, de repente, eventualmente, tiver que mudar ou contornar porque não era bem aquela situação apresentada, ele também vai poder fazer essa alteração. Então tem total autonomia. Então quem quiser, as empresas querem fazer um tratamento precoce, vai contratar um médico, o médico vai avaliar e vai dar a sua opinião e vai dar o feedback. Não é o município que tem que autorizar, isso está liberado. Agora, as autoridades sanitárias ou o poder público fazer isso, ele precisa fazer isso com muita responsabilidade, com base em prova científica. Tanto é que o Tribunal de Contas já está até cobrando alguns municípios que fizeram isso, e a prestação de conta, inclusive do ano passado, de 2020, já está sob análise e parecer contrário à aprovação das contas, porque comprou medicamento que comprovadamente
não tinha aquela eficácia ou aquela finalidade, não atingia a finalidade. Então, muito complicado. Então, o gestor tomar a decisão de que, olha, eu vou comprar tal medicamento para fazer o tratamento preventivo ou precoce, ainda não tem essa autorização do governo federal, das autoridades sanitárias a nível do governo do estado e também federal, que autorize a fazer isso, e muito menos no Tribunal de Contas do nosso estado e outros tribunais também, ainda não. Então tem um problema muito mais legal, de fato, do que propriamente do próprio tratamento, que eu não duvido, eu até acho que, até eu pessoalmente faço de certa forma um tratamento preventivo, tomando zinco um dia sim, um dia não, vitamina D, vitamina C, eu faço isso diretamente, tanto que até agora não peguei. Então talvez, pode ser, comprovadamente eu não sei, mas para mim, até agora, e tomei ivermectina 2, 3 vezes já, a cada mês estou tomando. Então parece que para mim está dando certo, mas não sei se de repente eu não peguei porque a minha imunidade já estava boa, talvez seja, ou isso, pelo sim, pelo não, tomei a cautela, né? Claro. Mas não dá para o poder público tomar essa providência, tá? Tem 2 perguntas aqui, não sei se é momento, né, de perguntar, tá aqui, é Trautemeyer. Então, Heidercel, ela pergunta assim, só para você... Tá. Quantas pessoas mais ou menos foram vacinadas no Paraná, mais ou menos? Eu não tenho esse número exato, não. Foz do Iguaçu também? Não, Foz do Iguaçu tem bastante já vacinado, todo o pessoal de saúde e tal, né? Naquela faixa etária de idade? Começou agora por faixa etária de idade, mas primeiro foram os profissionais de saúde, os médicos, aqueles da linha de frente, né? Depois, na sequência, os terceirizados que trabalham em prol da saúde, e gradativamente, com essa escala não é do município, é bom esclarecer isso. Quem define quais vacina primeiro, quais são os prioritários e quais não são, é o Ministério da Saúde. As vacinas vêm de lá com essa prescrição. Então não é o município que vai, olha, hoje, por exemplo, eu fui abordado por um pessoal de funerária, de sepultamento de cemitério, dizendo que eles teriam prioridade na vacina porque tem um contato direto com os mortos ali, e que é originário de Covid, e que ele pode eventualmente ser contagiado, pode ser contaminado. Pode realmente, mas na lista do Ministério da Saúde não tem esses profissionais como prioridade. É só um exemplo que eu estou citando. Tantos outros, né? A direção da rádio trouxe para nós aqui o número exato. O número, aqui, tá. Tá bom, vamos passar para o ouvinte que pediu, né? Vamos passar, né? Trautemeyer, 136.200 pessoas já vacinadas no Paraná. Ótimo, então eu sabia que era mais de 100, mas não sabia o número exato. E eu vou procurar saber em Foz do Iguaçu também, né? Aí eu vou passar para os rádios ouvintes, também para o pessoal que está na rede social, para a gente estar também levando informação sobre as vacinas, sobre os que já foram vacinados. Okay. Então tem uma informação, Dirceu, que é importante, eu só queria complementar, que nós vamos fazer uma proposição que é em relação aos empresários que queiram comprar as vacinas. Eles não podem ainda comprar, não está disponível para o setor privado ainda. Mas ele pode comprar por uma forma pública, aí nós vamos ter que fazer uma proposição de criar um fundo municipal de apoio ao Covid, onde o empresário vai poder depositar nesse fundo e o fundo repassa ao município, para o município comprar, pode ser via consórcio, pode ser direto, né, da vacina para atender, por exemplo, uma demanda, uma determinada camada da sociedade. Mais os jovens, mais os funcionários das empresas, mais uma atividade econômica que eventualmente esteja mais exposta à contaminação. Então essa é mais uma ideia que a gente vai trabalhar aí daqui para frente. Que maravilha, viu? Então o município, o legislativo e o executivo estão buscando forma, sim, para trazer aí o benefício para todo o pessoal. Obrigada pela atenção. De nada, Traute, seja bem-vinda sempre, tá? A programação a Fronteira FM está sempre levando para vocês aí informações a respeito da Covid em Foz do Iguaçu e também trazendo informações aqui, nosso diretor, né? São 15 mil doses, onde atualmente fez a Foz do Iguaçu, imunização em Foz do Atualmente fez aplicação de 15.300
376 doses de vacina. Então, tem mais a segunda etapa ainda, né? Tem mais a segunda etapa ainda. Então, mas dentro da prioridade, aquele número que ele passou de 100 e poucos mil, é a prioridade da primeira etapa. Da primeira etapa, né? Mas só vacinou 15 mil. Legal, direção da rádio trazendo para nós aqui, juntamente com o nosso presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, atualizado 15.376 doses de vacina aplicada em Foz do Iguaçu. Então, nós estamos no andamento correto, nós estamos no andamento certo. Eu vi também nas redes sociais aí, e também no jornalismo de Foz do Iguaçu, que a fronteira do Brasil com o Paraguai, ela está aberta e a nossa juventude está escapando. É verdade, o pessoal tem ido para o Paraguai fazer as suas festas lá, mas lá agora já tem um arroxo. Já começou arroxo. Já prenderam alguns brasileiros, paraguaios também. Mais de festas clandestinas, são esse pessoal que as autoridades sanitárias têm dito que são os grandes causadores das contaminações. É eles que fazem as festas, as festinhas, são na maioria jovens, não são todos jovens, mas a grande maioria jovens, e que levam o vírus para dentro de casa e estão complicando a vida das pessoas da sua casa, exemplo dos seus pais que são mais de idade, onde são mais vulneráveis ao tratamento, vamos dizer assim. Então é lastimável que ainda que a gente tenha que usar a polícia, por exemplo, para conter pessoas que não têm essa grande responsabilidade, aglomerando sem nenhum cuidado. Se fosse, além de fazer as festas, aglomerar e se juntar, eles não usam máscara, consomem bebida alcoólica. Então, eles fazem, não são todos, mas uma grande parte sim. Não estou aqui condenando, nem quero, pelo amor de Deus, os jovens. A grande maioria dos jovens não estão fazendo isso. É apenas alguns grupos de baderneiros, né? Aqui apenas nós estamos passando as informações necessárias aí para Foz do Iguaçu. Elizabeth Azara, parabeniza aí você, né, Patrício, aí, tá, pelo teu trabalho e pela atitude aí das informações aqui na Rádio Fronteira FM. Obrigado pela oportunidade, Dirceu, ao nosso diretor Elias, obrigado pela oportunidade aqui. Mas vamos fazer quando a programação completa? Vamos combinar com a nossa assessoria aí para combinar um dia para fazer pelo menos de uma hora, né, Dirceu? Tem tantos outros assuntos para a gente debater, né? Tem muitos assuntos. Tem um assunto do IPTU, nós temos assunto do IPTU, nós temos assunto aí também, temos vários assuntos aí que a gente tem que explicar, principalmente nessa pandemia, para os ouvintes da Fronteira FM, também para aquelas pessoas que repassam a comunicação. Tem o Refis também que tem que ser uma proposta minha também para ir para a Câmara agora em abril. Eu falei com o prefeito hoje também sobre esse assunto, rapidamente, e me garantiu que em abril manda para a Câmara para começar a vigência, se Deus quiser, em maio, junho, com vencimento um pouco mais para frente, do Refis, que vai contemplar débitos vencidos até 31/12/2020. Legal, então, isso é muito bom. As pessoas não podem confundir o IPTU e as dívidas tributárias desse ano 2021, inclusive o IPTU deste ano, ele vence de 15 de março. Esses não poderão entrar no Refis, porque o Refis é só dívidas vencidas e incluída em dívida ativa, que não é o caso do IPTU deste ano. O IPTU deste ano vai ter aquele desconto de 10% sobre o valor principal, mais o bônus de 2,5% para quem pagar à vista, até o dia 15 de março. Semana que vem, né? Que legal, né, Patrício? Quem quiser, daí, Dirceu, só para complementar, depois que tiver o Refis mais adiante, o Refis vai contemplar os débitos acumulados até 31/12/2020. Isso significa dizer que o desconto que o Refis vai ter lá por pagamento à vista é tão somente de juro e multa, não é do principal nem a correção. Então, existe uma falsa impressão de que se eu deixar o meu IPTU tudo atrasado, eu vou ter vantagem. Não vai ter. A grande vantagem é pagar à vista, que ele tem o 10% do principal. O desconto que tem no Refis é do juro e multa, não é do principal. Portanto, as pessoas não podem confundir isso, né? É meio complexo de entender mesmo, mas é bem isso mesmo, tá? Então a gente pede que as pessoas procurem pagar seu IPTU até o dia 15 de março, tá? Então, o que vai lhe garantir um desconto de 10% neste ano, mais um bônus de desconto para o próximo ano, quem pagar à vista esse ano. Eu, por exemplo, Dirceu, já faz 5 anos que eu pago sempre à vista, tá? O meu da minha casa.
Significa dizer que esse ano eu já vou passar a ter 25% de desconto, que é um 10 normal, mais 15 dos bônus acumulados ao longo dos 5 anos. Perfeito. Então é isso que a gente está alertando para as pessoas, que pode ter o desconto. O Refis não dá desconto do principal. Não vale a pena deixar para o Refis. Eu digo sempre isso. É lógico, as pessoas querem pagar à vista, não conseguem, tem um momento econômico da sua vida que não está favorável, acaba deixando para depois. Um pouco ser relapso mesmo, outras vezes tem outras prioridades que não o IPTU. Nós entendemos, tudo isso eu compreendo perfeitamente. E aí deixou atrasado, aí eu tenho uma chance agora de pagar pelo Refis, eu vou ter que pagar esse que eu não paguei lá atrás com correção e mais o jurinho. Aí, dependendo de qual é a forma que vai pagar, se é à vista, se é em 6, se é em 12 ou 24, vai ter um descontinho. Quanto maior a parcela, menor o desconto. Quanto mais à vista, mais desconto. Do juro e multa. Muito bem levantado. Então, você levantou a questão do IPTU, nós já tínhamos praticamente encerrado, desculpa, Dirceu, que eu tinha que fazer esse complemento, tá? Não tem problema não, estamos aqui, vamos aí. Obrigado aí mais uma vez. A audiência é muito boa aqui, pena que estamos avançando o programa aí no nosso programaço. Estamos avançando aí a programação do nosso amigo, daqui a pouco vem um programaço show de bola aqui também. Mas toda segunda-feira da nossa programação Amigo das Comunidades é programa de entrevista. Poderíamos deixar marcado junto com a assessoria para segunda-feira às 18 horas, já pegar esse embalo, já marcar para as 18 horas da segunda-feira. Você está vindo aqui para abrir um pouco mais porque você sabe, tem muitas informações que é só você que pode dar. A gente apenas pode falar sobre as informações, mas é só você que tem aí para passar para todos os ouvintes, também para a rede social da Rádio Fronteira FM. Obrigado, Dirceu, pela oportunidade mais uma vez. Boa noite aí. Um grande abraço aos nossos ouvintes aí da Fronteira FM. Beleza. Forte abraço para vocês.